Paz, família, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E também espero que essa mensagem venha te abençoar e também abençoar a sua casa e a sua família. Não deixe de nos seguir nas plataformas como YouTube, Spotify e também em nossa rede social, o Instagram. Eu te encorajo, ao final dessa mensagem, a compartilhar com algum amigo ou familiar, para que o Cristo revelado na mensagem seja compartilhado entre as pessoas. E eu oro para que você permaneça no Senhor, em Sua palavra e também na Sua presença. Vamos juntos, buscando mais de Deus. Lucas 8:4. Esse barulhinho é bonito, né, de Bíblia? Sim, eu amo, gente. Eu tô com o iPad aqui, mas ainda eu sou vintage, então eu gosto desse barulho de Bíblia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti. Cristo em ti, sim. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome. O nome de Jesus, meu. Oh, quão lindo. Nome é Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quantos acharam? Diga amém. Lucas, Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 40. Quem não tem Bíblia, lê com quem está do seu lado. Tá? Daqui a pouco volta ali a projeção. Travou, mas vamos aqui juntos. Amém, queridos? Então faz igual antigamente. Cola com quem tem Bíblia aí e vamos ler o texto bíblico. A Bíblia diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, quantos anos? Estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo. Quantos anos ela vinha sofrendo? 12 também. De hemorragia, e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém podia ou pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder ou virtude. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo, prostrou-se aos pés, na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Você pode dizer um amém por isso? Vamos lá, preciso de vocês, preciso da sua atenção. Eu preciso liberar isso aqui em poucos minutos. O texto bíblico fala para nós sobre um fato que muitos conhecem: a mulher do fluxo de sangue. Só que, quando nós olhamos para esse texto, o versículo 40 vai dizer que Jesus ele voltava de um lugar. E qual era esse lugar? Ele voltava de Gadara. Gadara era o lugar onde ele libertou um homem de demônios. Lembra que os demônios vão para os porcos? Então Jesus volta, e quando ele chega, a multidão se alegra, a multidão está feliz. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus está ali, chega um homem chamado
Jairo. Qual o nome do homem? Irmão Jairo. Não é Monjaro, não. Irmão Jairo. Tá? O irmão já está no Monjaro, já está assim, ó, Monjaro, né, Alex? Mas é irmão Jairo. Amém, querido? E o irmão Jairo, ele chega, ele era líder da sinagoga. O que era isso, pastor? Sinagogas eram lugares onde o povo se reunia para adorar Jesus. Porque quando tinha o tempo da Babilônia, lembra que o povo foi levado cativo? Daí foram construídas as sinagogas, porque o povo não podia ir ao templo. Então, Jairo era um líder. Querido, se Jairo era o líder, lá tinha fariseus, saduceus e escribas. Quem era esse povo? Esse povo nessa época já estava perseguindo Jesus de uma forma terrível. Mas Jairo, sabe o que ele faz? Tem uma necessidade muito grande dentro da casa dele. Qual era a necessidade? A filha está quase à morte. A menina tinha 12 anos. E sabe o que Jairo faz? Jairo deixa a liderança, Jairo deixa status. Provavelmente Jairo, ele entrou num contexto até de inimizade, porque eles queriam prender, só que agora Jairo está querendo que Jesus cure a filha dele. Então isso já fala algo para mim e para você. Tem coisas, querido, que nós precisamos deixar, seja status, seja posição, ainda mais quando nós percebemos que a morte está reinando na nossa vida. Jairo entendeu isso, só que hoje eu não quero pregar sobre Jairo. Hoje eu quero falar do caminho que Jesus faz. Porque quando chega para Jairo, quando Jairo chega para ele e fala, a minha filha está doente, a Bíblia diz que Jesus segue o caminho e ele vai, junto com Jairo, encontrar com essa menina. Só que é muito claro o texto bíblico. Nós vamos ver que quando Jesus está nesse caminho, aparece uma mulher. A mulher tinha 12 anos, que padecia de um ciclo menstrual interminável. 12 anos que ela sofria de uma hemorragia. Só que, presta atenção, e agora eu quero que você entenda o contraste. Essa mulher, ela chega e ela quer algo de Jesus. O Jairo já tinha pedido algo de Jesus. Mas o contraste é, Jairo era líder da sinagoga. Aquela mulher excluída da religião. Jairo, nome conhecido. Aquela mulher, uma ninguém. Jairo pede publicamente, porque ele tem moral. Aquela mulher está indo escondido para tocar em Jesus. Jairo tinha tudo. Nós lemos, aquela mulher não, ela perdera tudo. Tudo. Jairo viveu 12 anos com alegria. Aquela mulher sofreu 12 anos com uma dor. Percebe o contraste? Vou fazer você pensar. Quando a filha de Jairo nasce, é a época mais ou menos que essa mulher começa a sofrer. 12 anos que uma alegria chegou na casa de Jairo. Só que quando a vida nascia na casa de Jairo, a morte começava a reinar na vida daquela mulher. Olha isso. Só que quando nós olhamos para o texto bíblico, querido, Jesus está no caminho. E quando Jesus está indo para a casa daquela mulher, eu quero pregar e falar primeiro sobre algumas coisas. Qual era o estado dessa mulher? Antes dela tocar, qual era o estado? Marcos 5:26 vai dizer, Marcos 5:26, ela tinha sofrido muito sobre o cuidado de vários médicos, e ela gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, ela só, imagina, o Talmud não é a Bíblia, o Talmud é um livro que tem leis e regras judaicas, dizia que existiam 11 formas da pessoa ser tratada de uma hemorragia como a dela. Sabe o que acontece? Aquela mulher tentou todas as 11 e agora ela começa a gastar dinheiro. E ela perde tudo. E ao invés de melhorar, ela só piorava. Nada funcionava. Primeiro, qual era o estado físico dessa mulher, gente? Anêmica. Ela estava fraca. Sabe, ela vivia uma fraqueza constante, porque sangue significa o quê?
vida. Aquela mulher estava perdendo vida. O sangue agora dela está se esvaindo do seu corpo. E essa mulher, o estado físico dela era de extrema fraqueza, extrema agonia. Só que falar do estado físico, você já entende melhor, porque ela está ali jorrando sangue. Só que quando eu falo, querido, e hoje, entenda, Jesus quer fazer uma obra completa aqui, amém? Porque existiu o estado emocional daquela mulher, Joyce. O estado emocional, escuta isso, essa mulher não estava só doente no corpo, ela estava doente na alma. Porque ela estava quebrada por dentro, porque era 12 anos de vergonha, 12 anos de rejeição, 12 anos de solidão, 12 anos sem abraço. Aí você fala, pastor, como você sabe disso? Levíticos, capítulo 15, versículo 25. Existia uma lei. E qual era a lei? A lei dizia, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura, enquanto este durar, como nos dias da sua menstruação. Olha o próximo versículo. Qualquer cama na qual essa mulher se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a cama em que ela se deitar durante a sua menstruação. E tudo sobre o qual ela se assentar estará impuro, como durante a sua... Eu não tenho tempo, mas o texto segue falando que tudo que aquela mulher fazia nesse período, sabe, isso na verdade ficava impuro. E por que eu estou dizendo isso? Nessa época existia uma segregação, existia uma certa até discriminação. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você olha para as leis e fala bem assim, poxa, por que Deus colocou leis? Querido, todas as leis eram para organizar, era para dar direção às pessoas. E Deus, ele era desconhecido nessa época. Ele não na época vivia um politeísmo, porque o Egito, tantos outros viviam muitos deuses, e Deus queria comunicar algo reto, algo santo, e por isso existia. Só que o problema é que lá atrás, como agora, a religiosidade pega da lei e faz dela a sua forma de guiar pessoas. E daí nós matamos pessoas, porque a lei nunca foi para excluir pessoas. A lei foi para organizar, dar direção e mostrar. Tanto que Mateus 5,17 Jesus fala, eu não vim para descumprir a lei, mas eu vim cumprir todas elas. Um dia eu posso falar aqui de quantas leis que Jesus cumpriu até a sua morte. Não vai dar tempo, teríamos que fazer uma série, porque foram muitas que ele cumpriu. Só que, querido, presta atenção, essa mulher vivia uma segregação, primeiro, conjugal. Porque a Bíblia vai dizer que ela, segundo Levíticos, ela não pode voltar para casa. Ela deveria ficar longe da família. Se essa mulher fosse casada, a Bíblia não diz que ela é. Se essa mulher fosse casada, ela saiu talvez um dia de casa e disse assim, marido, eu estou indo para o meu ciclo. Talvez daqui 7 dias, no máximo 10, eu volto. Só que essa mulher não voltava para casa. Imagina essa mulher mandando um WhatsApp na época para o marido. Sabe qual era o WhatsApp da época? É quando uma amiga vinha para o seu tempo menstrual e ficava ali, e o dela acabava, e ela voltava e ela falava bem assim, avisa meu marido que eu não posso voltar. Eu estou conjecturando para você entender, mas se essa mulher fosse solteira, pastor, se essa mulher fosse solteira, ela não poderia casar, até esse período passar. Ela viveu 12 anos só, então existia uma segregação conjugal, existia algo que afastava ela de alguém para construir família. E quando eu olho para isso, sabe, ninguém, se ela fosse casada, nesse período o marido não podia tocar. Mas, tá, nesse período é compreensível. Mas os rabinos, como um homem chamado Iosaiá, ele vai dizer que se um homem tocasse na mulher, perto de ela entrar, no período, ela nem tinha entrado, mas se ela, perto de ela entrar, e se nascesse filhos,
esses filhos eram malditos. Eu estou falando de lei, estou falando de Talmud, estou falando deles. O filho era o quê? Maldito. Nem que se eles parecessem com os filhos de Arão, esses meninos eram malditos. Tanto antes, tanto durante, quanto depois. Não se podia tocar em uma mulher. Imagina como essa mulher vivia. Só que existia uma outra segregação, sabe qual é? Social. Porque nós lemos ali na Bíblia, essa mulher, a cama que ela deitasse ficaria impura. Os objetos que ela tocasse ficaria impura. Se ela tocasse em pessoas, segundo a lei, as pessoas ficavam impuras. Ela vivia isolada de ambientes, como uma ameaça social. Eu estou conseguindo ser claro para você? Imagina a mente dessa mulher. O físico, as pessoas viam. É fácil dizer do físico. Mas o emocional, tinha muita coisa prendendo aquela mulher. Porque eu falei que tinha algo no conjugal, no social. Mas existia algo ainda muito maior, sabe qual era? Do religioso. Porque Israel vivia festas. Existia 7 festas. 4 secundárias e 3 principais. Que eram Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E era uma ordem e uma alegria para o judeu ir para as festas. Porque Páscoa celebra a passagem do povo do Egito, saída do Egito. Pentecostes, a entrega da Torá, a entrega da lei. Eles celebravam os mandamentos. E Tabernáculo, celebravam quando o povo viveu no deserto. E ali, mesmo em tendas, Deus dava provisão. Querida, essa mulher não podia ir para as festas. Por que não? Porque ela poderia sujar as pessoas. Porque segundo a lei, ela poderia machucar pessoas. Então ela não podia cultuar. Ela era considerada impura. Ela não só perdeu a saúde, querido. Sabe o que aquela mulher perdeu? Relacionamentos, comunhão, identidade e espiritualidade. Só que quando Jesus olha, por isso que hoje eu disse que é algo completo na sua vida. Quando Jesus olha para aquela mulher, na verdade ele nem tinha olhado ainda. A Bíblia vai dizer que ela que olha para ele. Marcos 5, 27, a Bíblia vai dizer que ela ouviu. Querido, por que eu estou citando Marcos? Pastor, você leu Lucas, agora está citando Marcos. Você conhece, mas talvez outros não. Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 são sinóticos. Eles contam a mesma história, porém com perspectivas diferentes. Então, agora, por isso que eu estou lendo textos diferentes, mas contando a mesma história. Marcos 5, 27 agora, ela ouve falar de Jesus. Por isso que a fé sempre vai vir pelo... E o ouvir a palavra de Deus, segundo Romanos 10, 17. E quando ela ouve dele, ela crê que ela poderia tocar em seu manto. Mateus vai descrever isso. Ela cria que ela poderia tocar no manto dele e ser curada. Só que, presta bem atenção, essa mulher estava como uma excluída. Alguém assistiu já The Chosen aqui? The Chosen? Alguém vai assistir The Chosen? Diga eu. Eu te dou um conselho, assista The Chosen. É muito bom. No início você dorme, mas depois fica legal, você acorda. Querido, e quando esses dias eu vi uma cena de The Chosen dessa mulher, isso fez todo sentido para uma conjectura do texto na minha mente. Porque The Chosen, ele vai pegar a cena e vai trazer aquela mulher excluída, e ela está no caminho e ela está, eu preciso tocar nesse homem, eu preciso ir até esse homem. Só que na cena, não na Bíblia, na cena, alguns reconhecem ela, e olha, essa mulher é impura, essa mulher não pode. Essa mulher, resumindo, ela tinha tantos obstáculos para vencer. Primeiro, um obstáculo físico, que o estado dela era deplorável. Imagina, sem forças, fraca. O The Chosen vai até trazer uma cena muito forte dela segurando a sua parte de baixo, sabe, com medo ali de daquele fluxo. Só que a Bíblia vai dizer, a Bíblia não, The Chosen vai dizer que aquela mulher, ela rompe com tudo. E a Bíblia também, sabe por quê? Eu queria que a Bíblia tivesse play, vídeo. Como eu queria assistir essa cena, querido, e olhar
para a cara dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, e eles olhando, mas tem que pegar essa mulher, olha lá, ela vai tocar nele. Então, apesar que eles não estavam nem para Jesus, mas eles sabiam que em Jesus tinha milagre. Quando eu falo que eles não estavam nem aí, é num contexto de, Jesus não é nada para nós, mas eles sabiam que Jesus carregava a essência do Pai. Querido, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Eu não sei como você está aqui, não sei como você chegou, mas todo mundo carrega um fluxo. Como assim? Todo mundo às vezes carrega um fluxo no corpo, seja em alguma área do seu corpo, alguma doença. Todo mundo carrega um fluxo emocional, marcas, feridas, questões que não te deixam avançar. Todo mundo às vezes carrega um fluxo no espírito, porque muitas das vezes não consegue viver uma vida em Deus. Vem para a igreja, no domingo é bom, mas na segunda-feira você começa a perder sangue, na terça sangue, você não consegue viver uma vida em Deus. Porque eu não consigo viver no Senhor? Porque muitas das vezes você não fez o que aquela mulher fez. O que ela fez, pastor? O toque dela remete 4 coisas para mim. Quantas coisas? O toque dela foi intencional. Ela sabia que se ela tocasse na orla dele, ela ficaria curada. Qual era o segundo? O toque dela era proposital. Querido, deixa eu te dar um conselho. Por que você está aqui nessa noite? Eu tive uma intenção. Mas qual é o seu propósito de estar aqui? Se o seu propósito é, Senhor, toca em mim, fala comigo. Conselho que eu te dou, segunda palavra hoje, antes de ele te tocar, toque nele. Pastor, como eu toco nele? Querido, é quando você começa a ouvir. Aquela mulher só ouviu e ela começou a entender que ela podia ir até ele. Aquela mulher está quebrando paradigmas, tudo. Então, primeira coisa, intencional. Segunda coisa, proposital. Terceira coisa, o toque daquela mulher foi confiante. Eu tenho a intenção. Qual é o meu propósito? Ser curado. Então eu confio nesse lugar. E a quarta coisa, o toque daquela mulher foi eficaz. Porque a Bíblia vai dizer que quando ela tocou, instantaneamente aquela mulher foi curada. Mas talvez você estava bem assim, pastor. Querido, deixa eu te falar. Um toque muda tudo. Um toque muda tudo. Você está num ambiente que nós cremos que é um ambiente profético. Querido, nós não nos reunimos aqui simplesmente para fazer igreja e tal. Não, porque dá trabalho, cansa e a gente ama isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós estamos aqui porque nós cremos na verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é hoje, Deus está querendo transformar pessoas que têm vivido em fluxos constantes. Deus está querendo tratar o físico, Deus está querendo tratar o emocional, Deus está querendo tratar o emocional. Mas por que aquela mulher toca? Você já perguntou por que aquela mulher toca na orla? Já perguntou? Números capítulo 15, versículo 38. Se a lei dizia uma coisa, o mesmo lugar, no mesmo ambiente, dizia também. Diga o seguinte aos israelitas: façam franjas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul. Em cada uma delas, façam isso por todas as suas. Versículo 39. Quando virem essas franjas, vocês se lembrarão que devem obedecer aos mandamentos do Senhor, e de que não deve se prostituir, nem seguir a cobiça do seu coração, nem dos... Olha isso, quando vocês virem essas franjas, vocês lembrarão que deve obedecer aos mandamentos do Senhor. Sabe de uma coisa? Aquela mulher aquele dia, ela estava vendo um Cristo usando uma orla, uma franja, que no hebraico é chamado tzit, e a parte de baixo é chamado de canaf. E canaf significa asas. Canaf significa o quê? Essa mulher esse dia ela estava falando bem assim. Eu sei do que o texto bíblico disse. Que na orla dele existia, sabe o quê? A linha de obedecer os mandamentos. Eu sei o que a palavra diz sobre isso. Você sabia que uma orla de um sacerdote ou de alguém, ela possuía 8 bordões
Mas ela também possuía 613 fios. Quantos? 613. Isso comunica ao decálogo mosaico, as 10 leis. Na verdade, que extrapolou de 10, virou 613. Sabe o que aquela mulher está dizendo? Senhor, eu toco em tudo aquilo que as pessoas estão falando, que eu não posso, que eu não vou. Senhor, eu decidi tocar em Ti. Você sabe o que eu creio? Que aquela mulher leu Malaquias capítulo 4, versículo 2. Canaf significa o quê? Asa. Significa o quê? Aquela mulher decidiu estar debaixo das asas. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, o profeta um dia, ele declarou para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Ô querido, eu não sei se você está entendendo, porque pastor, você fala hebraico, né? Querido, a Bíblia foi escrito lá, então eu não preciso pregar conforme lá. Só que quando você entende, aquela mulher está tocando embaixo, por quê, querido? Por quê? Ela poderia tocar nas costas, ela podia, mas ela vai, a Bíblia é clara em dizer, ela toca onde? Na orla do manto. A tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar. E pra tocar no manto, na orla do manto, tem que ser. Meu Deus do céu, gente. Tocar. Quando eu vejo essa mulher, é isso. Essa mulher sabe. Lembra o que Jairo fez, querido? Jairo, quando ele vai pedir também, ele faz a mesma coisa. Ele se prostra e vai aos pés. Sabe qual é o problema? Muitos só estão querendo as mãos de Jesus. Antes de você querer mãos, milagres, deixa eu te apresentar algo. Existe um melhor lugar do mundo, que é aos pés dele. Querido, porque daí tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Há 2 semanas atrás nós estávamos orando por uma pessoa aqui, ajoelhada nesse altar, e ela ajoelhou por conta própria aos pés dele, e ela estava esperando por algo dos médicos, e 6 anos, 3 anos, eu não lembro, não conseguia. Mas quando essa pessoa estava aqui, ajoelhou, daqui a pouco passa alguns dias, pastor, a cirurgia saiu, pastor, deu tudo certo. Querido, sabe o que eu estou crendo nesses dias? Eu estou crendo que quando nós vamos aos pés, Cristo não tem problema de revelar as suas mãos a nós, porque nós estamos entendendo que é nesse lugar que nós vamos alcançar a cura. É nesse lugar que Maria entendeu. Enquanto Marta trabalhava, Maria estava aos pés dele, trabalhando, servindo. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, querido. Ei, você vai viver aos pés de Jesus. Aquela mulher, ela não precisava mais conhecer sobre leis, sobre dogmas. Ela precisava entender e conhecer o Cristo da palavra. Aleluia, querido. Aleluia. Eu não sei se você entende nessa noite. Aquele dia não era só mais sobre uma cura física. Deus estava dizendo, existe algo para declarar. Mas será que foi só Malaquias que disse? Vamos ler um texto juntos? Querido, se você não glorificar com esse texto, Zacarias capítulo 8, versículo 22. A orla significava o quê? O quê? E muitos povos e nações poderosas virão buscar. O que aquela mulher estava fazendo? Buscando dos exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Olha o próximo versículo. Assim diz o Senhor dos exércitos: naqueles dias
10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Sabe, 10 homens ali, a gente não sabe se é literal ou se é algo alegórico, mas uma coisa eu sei: a mulher se adiantou na profecia, porque ela sabia que na barra de um judeu tinha cura, e ela sabia que Deus estava com ele. Querido, talvez você está pensando: Deus mudou? Não. Hebreus 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente, querido. Sabe o que eu estou crendo nesses dias? Que na orla dele existe uma cura completa para a sua vida. Eu estou crendo que nesses dias, na orla dele, existe o que nós precisamos para viver. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ele é tudo, Ele é tudo. Cristo, a beleza revelada do Pai. Ele é tudo para você nessa noite, querido. Ele é tudo para você nessa noite. Cristo é tudo. E Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, meu amado Jesus, a beleza revelada do Pai é Cristo. Diga qual é a beleza. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual é a beleza? Qual a beleza que existe. Olha isso em ti. Suri, Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Muitos não querem estar debaixo das asas, aquela mulher quis. Porque o texto de Mateus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Como eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Sabe qual é o problema, querido? Eu não quero ser a multidão. A multidão, ela comprime. A multidão aperta. Talvez você está achando assim que Jesus está falando quando alguém toca e Pedro levanta e ele, na verdade Jesus fala: alguém me tocou, e Pedro: mestre, tá de brincadeira, né? Tem muita gente, a multidão te comprime. Só que sabe o que Jesus estava restaurando aquela mulher? A voz dela. Como assim, pastor? Primeiro ele restaura o vigor. O corpo dela volta a fluir, porque na hora o sangue fica normal, para de jorrar. Deus restaura naquela mulher a alegria, porque agora ela está vivendo. Só que Deus está precisando restaurar a voz daquela mulher. Aquela mulher não podia falar, ela era uma impura. E Deus fala bem assim: alguém me tocou. Talvez vocês perguntem: Jesus está de brincadeira? Não. Hoje à tarde eu estava em casa lá orando, eu falei: Senhor, eu preciso um pouco mais. Porque talvez o Senhor disse para aquela mulher: alguém me tocou. Ele sabia. Deus, Jesus, querido, mesmo sendo filho da Maria na terra, ele continuava sendo o filho de Deus no céu. Ele era onisciente, ele sabia do processo, do propósito. E ele está perguntando: alguém? E ela disse: foi eu, Senhor. Talvez existia muitos anos que aquela mulher não falava com ninguém, querido. Talvez tinha muitos anos que aquela mulher não caminhava em público. E ela conta e fala: foi eu que te toquei. Por isso que meu conselho hoje: entra debaixo das asas, sabe? A gente quer viver tanta coisa. O mundo, ele oferece tanta coisa para nós, mas no final muita coisa te machuca, muitas coisas nos machuca.
E Cristo está dizendo: eu estou disponível a você, debaixo das minhas asas. Debaixo das minhas asas. É só você lembrar de Salmo 91, versículo 1. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Versículo 3, o que vai dizer no versículo 3? Ele o livrará do laço do caçador, do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas olha o 4 agora, querido. Olha o versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre a sua canafe e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade será o escudo protetor de Deus, querido. É debaixo das asas do Altíssimo, querido. É debaixo das asas que nós estamos encontrando o que Deus tem para nós vivermos nesses dias. E aquela mulher agora era curada. E acontece 3 coisas com essa mulher. Quantas coisas? Quantas coisas? Primeira coisa, aquela mulher não era ninguém. Quem era aquela mulher, gente? Ninguém. Só que quando ela toca em Jesus, ela avança, Carlos. Porque a Bíblia vai dizer: alguém me tocou. Quem não era ninguém agora já é alguém. Querido, tem coisas que só Jesus faz. Eu tomo muito cuidado para essa palavra não soar positivista, triunfalista, e não tem nada disso. Eu estou tomando cuidado para te mostrar que o Cristo, Ele é real na sua vida, para te mostrar e te tirar de ambientes que você talvez: mas eu tenho status, eu sou Jairo. Tinha nome, Jairo tinha tudo, mas Jairo ainda era ninguém diante da glória de Deus. Porque, pensa comigo, tantos homens na história, Michael Jackson, sei lá, Kurt Cobain, tantos homens, o Amy Winehouse, é esse nome mesmo? Pra gente eles pareciam muito. E quanto talento eles carregavam? Quanto talento Michael Jackson carregava? Como eu queria não só cantar, mas dançar como ele. Mas um dia ele se viu como um ninguém. Um dia a fama não foi suficiente, os remédios tomaram conta da vida do Michael Jackson. Querido, um dia eu chorei assistindo o documentário da Amy, de olhar uma menina tão talentosa, com 20 e poucos anos, uma longa vida, se entrega às drogas, se entrega a tudo. E alguém que carregava um nome no mundo, se vê como ninguém. Então deixa eu te falar, não é status, não é dinheiro, não é nada. Muitas das vezes, o que nós precisamos é ser alguém em Jesus. Porque teve depois ninguém, alguém. Qual é o terceiro estágio, pastor? Quando Jesus olha para aquela mulher e ele pergunta: alguém me tocou? Aquela mulher responde que era ela. E Jesus fala bem assim: filha. E o que Jesus fala? Quem não era ninguém se tornou alguém que agora é. O que o pastor Dagner leu, João 12: aos que receberam e aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem. Querido, talvez aquela mulher era ferido com tudo, com paternidade. Sabe o que Jesus está mostrando aqui? O Jairo está indo buscando a cura para sua filha. E o Jairo representa um pai que está desesperado por algo agora pela sua filha. Jesus agora, na representatividade do pai, ele olha para aquela mulher. Eu não sei se você está entendendo. E ele diz assim: filha, a tua fé, a João Ferreira de Almeida vai dizer te salvou, King James vai dizer curou. Mas deixa eu dizer uma coisa, a palavra no original é a palavra sozo. A tua fé
te curou por completo. A tua fé, ela não tratou só da hemorragia, porque quando ele diz assim para ela, ei, quando aquela mulher vai como ninguém, querido, e ela toca em Jesus, ali já acontece um milagre. Mas deixa eu te mostrar algo para você entender e para que nós possamos juntos nessa noite fluir. Ela não foi só curada no corpo. Primeiro, quando ele diz, quando ela toca, o sangue estanca. E hoje quando você toca, o sangue estanca, amém? A sua adoração, o seu lugar estanca toda hemorragia, tudo aquilo que te para. Mas quando aquela mulher, lá em Mateus, ouve a palavra de Jesus dizendo, tem de bom ânimo, ele restaura a alma daquela mulher. Mas agora, quando ele diz assim, além do bom ânimo, quando ele diz para ela, para a filha, ele está restaurando a alma. Você consegue ver isso comigo? Mas quando ele diz assim, a tua fé salvou, isso comunica o espírito daquela mulher. Corpo, alma e espírito totalmente tocados pela glória de Deus. Talvez você, querido, nós vivemos num tempo onde existem fórmulas para corpos saudáveis. E talvez tem muita gente bonita por fora, sarada por fora, mas que está vazia por dentro. Está podre por dentro. Não consegue exalar nada. O que ela consegue mostrar é só o externo. Às vezes, você até experimenta de uma boa saúde, de uma alma bem alinhada, eu estou bem, mas às vezes seu espírito é fraco. Você não consegue ir aos pés tocar, você não consegue viver junto a Ele. Sabe o que Deus está falando para mim, para você nessa noite? Eu tenho algo completo para você viver. Querido, hoje eu vim te apresentar um Cristo. Sabe, toda mudança que acontece em nós, Dani, isso comunica às próximas gerações. Todas. Não tem jeito, quem é curado. Tem aquele quando você tem um mal, aí você fala, fulano, eu tomei tal remédio, deu certo. Isso se espalha. Por que você toma boldo? Porque se espalhou, né? Então, né? Por que eu tomo isso? Saião. Meu Deus do céu, né? As plantas. Que alguém disse, isso é bom. Sabe o que Mateus 14:36? Suri, Mateus 14:36. Um dia aquela mulher tocou. Até então, ela tinha feito isso. Mas olha o que acontece. Suplicavam-lhe, ao menos, que pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram. O ato daquela mulher fez que muitos outros viessem a Jesus e falando, cara, se essa canafe, se está debaixo das asas cura, eu quero estar nesse lugar, eu quero estar nesse ambiente. Querido, hoje é uma palavra de cura para o meu e para o seu coração. Sabe por que eu me emociono com essa palavra? Porque eu sei quantos fluxos nos últimos anos surgiram em mim. Quantas vezes eu tive que olhar para essa palavra e extrair algo para entender o que estava acontecendo aqui. Quantas vezes eu tive que ler para entender que, porque muitas vezes uma palavra que você já ouviu sobre esse texto, Deus vai te curar, toca no manto, querido, e nós cremos nisso, mas existe um porquê de tocar no manto. Existe, porque no manto existe um simbolismo das asas dele, e quando nós estamos lá, em nenhuma ferida, nada é maior do que o nosso Deus. Então nessa noite eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Hoje existe uma palavra de Jesus para você, querido. E tem gente aqui precisando ser curado. Eu não preciso te emocionar, nós não precisamos te emocionar.
Nós queremos que você seja curado. Então, se você está no seu lugar e hoje pela primeira vez quer entregar a sua vida a Jesus, eu não preciso apelar, Ele já falou com você. Pode sair do seu lugar. Se você está aqui nessa noite e quer entregar de novo, pastor, eu me afastei, volte para Jesus. E Ele te chama agora. Eu não preciso ser